Boa noite. No último dia 18 de outubro, mais de 100 ativistas entraram na sede do Instituto Royal, no interior de São Paulo, e de lá levaram 178 cachorros da raça Beagle, que eram usados em testes científicos e supostamente submetidos a maus tratos. A denúncia ainda está sendo investigada pela polícia, mas a ação dos ativistas causou polêmica e reacendeu o debate sobre a necessidade e a eficácia do uso de animais em experimentos e pesquisas. No Brasil, a utilização de cobaias é permitida por lei. No entanto, para fazê-la, universidades e institutos precisam seguir várias regras. Entre elas, garantir que os animais não sofram maus tratos e que os testes sejam feitos com o mínimo de dor e sofrimento. Mas quais são os limites éticos para o uso de animais nesses testes? A ação dos ativistas pelos direitos dos animais pode prejudicar o desenvolvimento da ciência? Os testes em animais estão na pauta do Opinião Pernambuco de hoje. Para o debate, nós convidamos Conceição Maciel, presidente da ONG SOS Quatro Patas. Também está conosco Leonardo Cisneiros, presidente da Comissão de Ética no Uso de Animais da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Completa o nosso debate Sheila Oliveira, pesquisadora da Fiocruz. A gente lembra que você pode participar do programa enviando perguntas, comentários, sugestões para o e-mail opiniãotvu@gmail.com, para o telefone 3423-6836 e ainda pelo Twitter e pelo Facebook. Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos. Eu queria começar esse debate porque, como eu disse, o assunto é bem polêmico e divide opiniões. Então eu queria começar, eu acho interessante a gente começar sabendo o posicionamento de vocês sobre a questão. Então eu queria saber o ponto de vista de cada um de vocês sobre o uso de animais em pesquisas científicas. Se é a favor, se é contra, se é a favor com ressalvas ou contra com ressalvas. Acho que a gente pode começar com Sheila. Boa noite. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. O uso da experimentação animal é uma coisa que infelizmente não vai deixar de existir, mas sou a favor desde que se cumpra a lei e as regras necessárias para que possa se fazer todos os procedimentos necessários dentro de um conforto, de um carinho e de um cuidado com o próprio animal. Leonardo, qual a sua posição? Boa noite. Eu acho que nós não podemos abrir mão ainda da experimentação. Eu acho que existe um processo de a gente procurar alternativas e tentar reduzir, mas não é possível substituir tudo. Então, sou a favor com ressalvas, tem que ser. Ok. Conceição? Totalmente contra, né? Esperando que sim, que acabe. E que esse movimento foi um começo desse fim. Eu acredito que sim. Esse movimento que você diz, a ação o de São Paulo, de sim. São Paulo. O movimento dos ativistas de São Paulo foi o começo do fim. Certo, então vamos para o debate em si. Leonardo, eu gostaria de saber de você, você é presidente da Comissão de Ética da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Hoje, quais são as principais ressalvas colocadas nas discussões do Comitê de Comissão de Éticas? E eu acredito que sejam essas ressalvas que você também diz que é a favor com ressalvas. Então, o que é que se coloca hoje, a discussão, como é que anda hoje a discussão no Comitê de Ética? A discussão mais conhecida, a teoria mais conhecida para essas ressalvas é chamada teoria dos 3 R's, que envolve os 3 R's em inglês, substituir, refinar, né, e reduzir o uso de animais. Então, são 3 movimentos, vamos dizer assim, que devem ser buscados na pesquisa científica para buscar alternativas ao uso de animais sempre que possível e cada vez explorar mais novas alternativas, reduzir o número de animais no experimento e tentar refinar sempre o experimento para conseguir a melhor metodologia e melhores condições de bem-estar também para o animal. Então, são essas ressalvas que nós usamos na comissão, que está também na lei atual no Brasil, que entrou em vigor em 2008, que se usa em qualquer comissão. E a busca gradual é de tentar cada vez mais reduzir e diminuir também a gravidade dos experimentos, vamos dizer assim. Tentar diminuir, caso haja alguns experimentos que não tem como eliminar, diminuir, vamos dizer, a severidade que nós chamamos dos experimentos, gradualmente. Hoje, como é que a ciência vê essa questão da eficácia? É comprovada que, porque muitos ativistas afirmam que o experimento em animais não é eficaz, porque o organismo do animal não é semelhante ao do ser humano. Como é que a ciência entende essa questão? Ainda continua sendo necessário e eficaz o uso de animais? Olha, pesquisar é responder perguntas. A gente tem que visualizar
um problema, criar uma pergunta e ir atrás dessa pergunta através de uma metodologia adequada, respeitando os 3 R's e toda a legislação vigente, né? Então, de fato, nem sempre o que você obtém no animal ele vai reproduzir no ser humano, mas só o mecanismo que você descobre e o indicativo que aquilo pode ser aplicado já reduz muito o teu erro na hora de aplicar isso para o modelo humano. Então, isso a gente vê muito hoje, os próprios estudos com experimentos humanos, para serem aprovados, é exigido que você tenha uma experimentação, seja ela pelos métodos alternativos, experimentais ou algum método científico, para que você possa, então, intercalar e passar para a fase, vamos dizer, clínica, fase experimental clínica agora com seres humanos. Então, tem ajudado bastante, ajudou no descobrimento de vacinas, de medicamentos antidepressivos e vai continuar ajudando bastante. Conceição, quais são os principais argumentos de quem defende os direitos dos animais? Como eu disse, eu li que muitos acreditam que os testes não são eficazes, que, enfim, o organismo do ser humano é diferente. Mas quais são os outros argumentos usados por vocês? Não é nem acreditar que não são eficazes. A própria Sheila já disse que não, que é uma pergunta e daí vem o experimento. Eu acredito que é uma mudança de metodologia. A gente tem hoje as pessoas muito voltadas para a mesma coisa. Foi bom com vacina, foi descoberto isso, foi. Foi descoberto, vai ser. E a gente hoje no presente, a gente tem pouca coisa, pouca resposta. Eu venho estudando, trabalhando em cima disso para ver o que é que eu poderia dizer assim, não, os pesquisadores estão certos. Eu parto do princípio que o animal, como eu, tem direito à vida. E eu não conheço nenhuma outra espécie que não queira continuar vivendo. Então, em nome deles, eu respeito, então eu respondo que não é correto agir assim. Mas vocês colocam alternativas, assim, já que algumas já estão sendo pesquisadas, como a própria Sheila falou, a redução do uso de animais já é um protocolo que deve ser seguido, mas quais são outras alternativas enquanto se chega... A ciência não chega a métodos totalmente seguros. A ciência vai chegar a um método substitutivo quando ela tiver mais vontade de mudar. Por que hoje existem essas mudanças? Porque lá atrás os ativistas pediram essas mudanças, solicitaram, brigaram por elas. Por que a gente chegou a ir até o Instituto Royal e retirar os cães? Será que todo mundo estava querendo realmente destruir aquilo tudo? Eu acredito que não. Acho que foi o desespero, eu acredito que foi o desespero de querer salvar vidas. E tem o lado dos cientistas, tem sim, eles estavam preocupados com a pesquisa, porque a gente criou uma metodologia que a gente tem que fazer esses experimentos em animais, ou em animais é melhor, porque eu tenho a liberdade de fazer isso dentro de uma lei, que a lei pode ser até moral, mas não é ética, porque eu estou fazendo uso de outra vida, estou sendo ético. Não tenho essa resposta, né? E eu não posso trabalhar diferente. Se chegou a ser radical, a retirar os animais, foi porque se foi discutido, inclusive a lei que existe hoje, foi muito, muito trabalhada pelos ativistas para que ela nem existisse, para que fosse abolido totalmente os testes em animais. A Lei Arouca existe, mas foi uma briga muito grande dos ativistas, porque ela não deveria nem estar aí existindo. Com relação à lei, Sheila, como é que vocês analisam a lei brasileira em comparação com leis de outros países que são considerados avançados na ciência, nos direitos humanos? A nossa lei é semelhante à de outros países? Como é essa relação? Olha, a Lei Arouca ela veio para facilitar ou para promover, não seria a palavra facilitar, ela veio para promover uma melhor qualidade nos laboratórios de pesquisa. Associado a isso vieram leis também de biosseguranças, de qualidade de laboratório. Associado a isso a gente tem hoje um padrão, vamos dizer, de primeiro mundo, né? A Fiocruz vem trabalhando disso desde 1999, a Lei Arouca é de 2008, então a gente já trabalha com qualidade e com normas de biotério e normas de experimentação animal desde 1999. E eu te afirmo que não foi só a
briga dos ativistas, que eu respeito e admiro bastante o ideal, a luta pelo ideal. Mas eu te afirmo que foi a ciência, a evolução da ciência. A ciência trouxe animais transgênicos. Hoje, inicial, quando eu era aluna, eu utilizava 100 animais, hoje eu uso 10, porque esses animais são geneticamente iguais. Os estudos matemáticos trouxeram os testes estatísticos mais acurados. Então, a gente vem trabalhando dentro disso. E eu te afirmo que a Fiocruz hoje, ela trabalha dentro de toda e qualquer norma necessária à proteção, carinho e cuidado dos animais. Lembrando sempre que o pesquisador ele não gosta de trabalhar com experimentação. De fato, nós não temos outra alternativa. E quanto às novas descobertas, a maioria dos estudos com célula-troncos, medicamentos para HIV que são atuais, foram feitos também em animais, boa parte deles, principalmente de células-tronco. Tá? Então, a gente tem muita descoberta atual que já está sendo aplicada. Então, eu acho que a lei está bem. O que precisa agora é que todas as pessoas que precisem trabalhar com a experimentação se eduquem a fazer o correto e andar de forma correta, e se atender à lei, vai estar atendendo o que os ativistas estão querendo, né? Trabalhando dentro dos 3 R's, trabalhando com respeito ao animal, e até lembrando que quando você não trabalha com respeito ao animal, você pode estar prejudicando os resultados da sua pesquisa. Então, assim, uma via de mão dupla. Eu não posso ter um animal estressado, eu não posso usar um perfume forte, eu não posso fazer um barulho grande. O lugar que ele está tem que ser acolhedor, ele tem que ter uma boa alimentação, ele tem que ter um bom consumo de água, ele tem que ter todo um conforto de temperatura, de claro e de escuro. E é muito caro fazer experimentação animal, muito caro. Nós gostaríamos muito de, no futuro, poder fazer mais métodos alternativos e menos experimental, que é muito mais barato. Leonardo, como é que você vê a questão que a Conceição colocou de que a lei não é ética? Como é que vocês avaliam essa questão no Comitê de Ética? Eu acho assim, que a ideia da abolição completa simplesmente significaria, como Sheila já falou, exportar toda a pesquisa para fora. Aí não tem como substituir tudo agora. Por exemplo, pesquisa de remédio psiquiátrico, por exemplo. Você precisa de um sistema nervoso, você precisa de um sistema, um sistema circulatório, sistema digestivo, sistemas integrados que você não consegue reproduzir na cultura de células, por exemplo, na simulação do computador, que precisa ser validada, claro, antes. Até para fazer métodos substitutivos, você tem que fazer pesquisa para validar isso. Então, não tem como simplesmente abolir de uma vez por todas. No máximo, acho que se pode se propor de maneira responsável um processo gradual, né, de substituição. E a lei se propõe isso, um percurso, um caminho para a implementação. Ela está em implementação ainda, tem um Conselho Nacional de Experimentação com animais e que está ainda em fase de experimentação. Então, a lei é bem recente, né? 2008. Então, tem um Sistema Nacional de Cadastro das Instituições, tem, em pouco tempo, todos os protocolos de pesquisa das unidades, das universidades, dos institutos e tudo mais, serão colocados nesse sistema. Então, terá um acesso lá de Brasília, do Ministério da Ciência e Tecnologia, terá acesso a cada pesquisa realizada em cada instituição, então terá como ter um controle cada vez maior. Também tem uma abertura muito grande para a participação da sociedade. Eu estava até comentando antes, teve umas diretrizes brasileiras de experimentação, recentemente, que foram discutidas em consulta pública. Então, várias consultas públicas sobre anestesia, sobre eutanásia, são feitas. Então, as ONGs podem participar, toda a sociedade pode participar e contribuir com isso. Inclusive, contribuir com a proposta de redução ou eliminação até de algum tipo de pesquisa, como pesquisa com cosmética e tudo mais. Tudo isso pode ser trabalhado no nível institucional. E eu acho que esse é o caminho que a gente tem que percorrer, tentar trabalhar no nível de mudança da legislação, de tentar refinar cada vez mais, aumentar o controle, aumentar a capacidade de fiscalização das comissões de ética e tudo mais. Como é que acontece essa fiscalização hoje, Conceição? Você que está nessa luta por diminuir os maus tratos, quem fiscaliza? Essa fiscalização é eficiente, é frequente? Toda universidade e todo local que tenha experimentação tem que ter uma comissão de ética. E essa comissão de ética são os próprios professores da instituição, de cada departamento, mais um protetor, uma pessoa da sociedade civil. Obrigada. Que a SOS Quatro Patas hoje participa de uma comissão de ética também, que é a forma que eu encontrei quando eu fui convidada, eu me questionei se eu deveria participar, porque como é que eu ia ficar, como eu iria opinar. E a minha decisão foi participar para entender melhor, para também lá dentro poder dizer, não vamos fazer dessa forma, vamos fazer de outra, e tentar também trazer mais essa sensibilidade, que eu não sei exatamente se é essa palavra que está faltando, mas trazer mais o animal
como eu falo por eles, trazem mais essa sensibilidade para aquela comissão. Então, toda universidade tem, sim, por obrigação, ter uma comissão de ética e todo local que tem experimento, né? Eu li que o Instituto Royal, por exemplo, foi fiscalizado pelo CONSEA, né, que é o Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal. Quais são as exigências com relação a esse conselho para que um instituto como o Royal tenha alvará de funcionamento, eu não sei como é a palavra, licença para funcionar? O que é que ele precisa ter e por que o CONSEA disse que ele atendia a todas essas exigências e os ativistas afirmam que os animais estavam sendo maltratados, Que exigências são essas? Não, você tem regularizações com a Anvisa, né? E tem essa necessidade de criação da comissão de ética institucional, fazer um cadastro junto ao CONSEA, né, que coloca, por exemplo, a lista dos biotérios, as condições dos biotérios da instituição. O que seria um biotério? Biotério é o local onde se faz a experimentação ou se, né, criam os Certo. animais, se reproduzem os animais para a experimentação. Né? Então, você tem que, por exemplo, no cadastro do biotério, você tem que anexar planta do biotério, condições de luz, ventilação e tudo mais, alimentação dos animais, tudo isso tem que ser colocado, o máximo de informação e criar uma comissão de ética que tenha obrigatoriamente a participação do veterinário, dos pesquisadores da área e de um membro da sociedade civil que serve como fiscalizador externo. Além disso, existem outras exigências da Anvisa, né, para esse tipo de pesquisa e basicamente, por enquanto, né, que eu acho que é isso. Só acrescentando um pouco, é basicamente isso. E a gente sempre tem o cuidado também de ter, não só nas comissões, membros internos, vamos dizer, internos da Rural, internos da Fiocruz, como a gente convida professores que não fazem parte daquele centro, mas que trabalham também com pesquisa para avaliar a pesquisa. Então, quando a gente recebe um projeto e a gente acha que ninguém da comissão é capacitado a julgar aquela metodologia, a gente consulta um ad hoc. Então, a gente tem essa abertura. Além disso, é obrigatória, só para deixar bem claro, a presença de um membro de alguma ONG, né, que é como a Conceição faz, e essa ONG ela tem que ter CNPJ, né, para ser cadastrado no CONSEA. Tudo isso eles levam em avaliação. E aí, uma vez por ano, você vai mandar um relatório das atividades do centro e qualquer intercorrência que ocorra, que seja considerada grave ou necessária, o coordenador da CEU, ele comunica imediatamente ao CONSEA que vai direcionar o que é que deve ser feito. Então, foi um ganho muito grande o CONSEA chegar. Eu acho que a gente, porque essa história de experimentação animal é uma coisa muito antiga. Se nós nos remetermos ao século XVII, Descartes já viu o animal como um mecanismo, como ele dizia que o animal não tinha sentimentos, não sentia dor, que ao manusear o animal o gemido era um atrito. Eram os filósofos da época, eles não tinham a tecnologia que tem hoje e eles estudavam demais. Então, no decorrer dos anos, isso foi mudando. No próprio século XVII, já tinha filósofo que não acreditava nisso. Então, essa preocupação com o bem-estar do animal e diminuir esse número de animais, mas, infelizmente, saber que não vai acabar nem hoje, nem amanhã, não sei daqui a 100 anos, mas eu acho que até eu morrer ainda não acabou, né? A não ser que acabe por lei, mas não por necessidade, porque aí para a ciência, ocorre ao longo dos anos. Né? Então, o CONSEA veio para coroar isso no Brasil, para que todos os biotérios, todas as instituições que façam experimentação, ou didaticamente na sala de aula, os materiais didáticos, sejam, então, uniformizados, que todos falem a mesma língua e que todos tenham o mesmo respeito pelo animal. Conceição, algum país do mundo já aboliu o uso de animais em experimentos e pesquisas? Totalmente ainda não. Ainda não. Ainda não. Mas você acha que é possível? Eu acredito. Eu acredito do mesmo jeito que, da mesma forma que no século XVII, como Sheila fala, Descartes, ele falava que os animais eram mecânicos e que tinha outras pessoas que acreditavam que não. Da mesma forma que a gente achava, na época dos negros, os escravos, que eles nunca iam deixar de ser escravo. Então, eu acredito sim que a ciência vai chegar, pode ser uma utopia, né, Sheila? Porque você está bem... Eu gostaria muito, mas eu não acredito. Eu prefiro acreditar assim e buscar isso. E buscar isso, eu gostaria que fosse da forma mais passiva possível, porque a gente está querendo... pedir por vidas e que fosse da forma mais passiva, mas que às vezes a gente não consegue. Eu só lembro, gente, que quando você faz experimentação animal, você faz muito mais do que só descobrir
Só não, que já é muito. Um novo medicamento, um novo teste diagnóstico. Quando você faz experimentação animal, você também entende mecanismos de vida. Porque quando você vai usar métodos alternativos, você não pode incluir tudo lá dentro, porque você não conhece o todo. Então, para que você conhecesse o todo, você teria... para que você pudesse informar o computador, você teria que ter conhecimento total de todos os hormônios que atuam naquela doença, todas as citocinas, todas as células, todas as moléculas, e a gente não tem. Então, eu acho que os métodos alternativos são muito bons. Hoje, você consegue fazer uma triagem de moléculas de drogas que não são necessárias testar, mas aqueles apontarem que precisa testar, vai precisar testar. Né? E aí a gente vai passar por várias etapas antes de chegar no animal, mas vai precisar testar. Né? Vai precisar, porque a gente não vai poder oferecer ao ser humano uma droga que nunca foi testada. Eu só queria botar mais lenha na fogueira, que se fosse falar em abolição completa, realmente eu teria que entrar também na questão da alimentação, né? Na criação e tudo mais. É o futuro, Léo. Que você tem problemas bem mais sérios, talvez, futuro, um controle muito menor do que se tem na experimentação. E aí tem que saber se está disposto realmente aí onde a essa entra, utopia. Eu sempre falo para os meus alunos nessa situação, é onde entra o que é ético e o que é moral, né? Quando a gente fala da questão da alimentação. Então, ético de forma prática é como você tem que se comportar na sociedade. O que é moral? A ética ela é temporal, ela é universal. O que é ético no Brasil é ético na China, é ético. O que é moral no Brasil? Não pode não ser moral na China, pode não ser moral na Índia. Então, a moral é o conjunto de normas que vai reger a tua ética, mas vai depender da educação e cultura do lugar. Né? E aí eu dou sempre um exemplo nisso. A moral pode mudar, a ética não. E por isso que tem que ser ética quando se fala de experimentação animal, entende? Porque eu posso chegar para você, se contar qualquer caso, alguém atropelou um ciclista em São Paulo, ele perdeu o braço, o rapaz pegou o braço e jogou no rio. Isso é antiético em qualquer lugar do mundo. Mas se eu perguntar assim, você é casado? Aí ele vai dizer, sou. Quantas esposas você tem? Para o Brasil, eu só posso ter uma, mas tem países que não. Então, essa é a diferença de ética e moral. Ética, ela é temporal. Moral é temporária, ela pode modificar, porque ela vem da cultura, ela vem da educação, ela vem de uma série de fatores. E por isso, mais uma vez eu afirmo, trabalhou com experimentação animal, a gente tem que botar o nome ética, mesmo que ainda precise corrigir essa ética, mas tem que se usar ética. Leonardo, quem investe hoje nesses métodos alternativos, na descoberta, na evolução desses métodos alternativos ao uso de animais? Só empresas privadas ou governos também estão investindo? Inclusive, saiu uma linha de crédito recente, né? O governo fez criou um centro de validação dos métodos alternativos. E existe linha de financiamento de pesquisa como qualquer outra pesquisa. As universidades podem propor isso, os próprios departamentos é uma pesquisa como qualquer outra. Você pode se propor a pesquisar novos métodos e tal. Agora, é bom que tenha estímulo a isso e que tenha financiamento, que cientistas busquem isso. Existe essa busca natural pelo refinamento das técnicas, mas é bom que se estimule isso também, e se estimule também no ensino. É bom pensar que a coisa toda começa lá embaixo, quando você é treinado, quando você aprende as técnicas. Então, é interessante você aprender cada vez... Existe esse estímulo hoje, porque o que a Conceição estava falando é justamente isso, que atos como o que foi o do Instituto Royal servem para chocar as pessoas e dar mais estímulos à procura desses novos métodos. Como é isso é hoje estimulado no Brasil? Eu acho que podia ser mais, né? E eu acho que o investimento bom seria trabalhar na graduação, na formação dos cientistas, já para ter pelo menos não só aprender o método novo, mas ter a disposição a aprender esse espírito científico de sair buscando sempre melhorar a pesquisa. Né? Então, como bom cientista, vai sempre buscar uma alternativa que, inclusive, como Sheila falou, às vezes você ter que usar muito animal é ruim, é custoso, é lento, é demorado, pode invalidar. Então, quando mais você procura melhorar a sua pesquisa, pensar como cientista de verdade, colocar novas perguntas, né? Então você vai tender a procurar esses métodos. Então, acho que pode ser estimulado. Mas a coisa começa na graduação, porque a gente fala, por exemplo, num curso de veterinário você tem cirurgia, não só para o pesquisador, o futuro pesquisador, mas também para quem vai atuar na veterinária. E isso tem que ser trabalhado também em métodos alternativos lá. E existem esses métodos. Então, dependendo de como a pessoa é criada, você cria veterinários diferentes, com sensibilidade diferente. Um veterinário criado com todo cuidado de só usar o animal vivo no último momento, depois de toda a formação cirúrgica, vai ter uma postura completamente diferente de um veterinário que sai na tentativa e erro, né? Como antigamente se fazia, cada aluno levava o seu cachorro
né? E abria o cachorro e ficava, abria e fechava. Abria e fechava para a aula seguinte. Antigamente eu ouvi relatos desses. Então hoje em dia já não pode ser assim. E isso já cria um profissional com outro olhar, né? Eu acho que é importante isso, porque começa aí, então quando chegar na fase de pesquisa, vamos dizer assim, avançada, já vai ter toda essa bagagem, já vai nessa acessibilidade. Como é que você vê isso, Conceição? Há realmente esse estímulo hoje no Brasil? Vai de professor para professor, de orientador para orientador, da própria sensibilidade do aluno, porque existe hoje a objeção de consciência. Se você é um aluno de veterinário ou de biologia, e eu fui aluna de biologia, e se você se opõe ao método que o professor está usando, eu me opus a vários, esse professor, eu não vejo crescimento. Para mim, eu me oponho por lei. É objeção de consciência e você não é obrigado a fazer esse tipo de trabalho. Então, quando você, para uma turma de 20, 40 alunos, você se coloca dessa forma, você começa pelo menos a mostrar ao professor que ele pode mudar a forma de fazer e você também mostra para os alunos que a gente não precisa exatamente fazer aquilo ali, a gente tem outras formas de fazer. Então, a forma que se coloca hoje os cientistas é só que todos são éticos e que todos são corretos e que todos seguem as diretrizes do Conselho, que o Conselho tem, porque a gente tem a Bíblia do cientista, são as diretrizes que o Conselho dá para cada um, para a gente se orientar. E não é exatamente isso que a gente vê aparecer, porque eu falo como uma representante de uma comissão de ética, onde a gente vê se refazer pesquisas. E pesquisas que se muda pouca coisa apenas para que se possa publicar, para que se possa... a vaidade do pesquisador ser atingida, né? Ele quer aquilo, então o objetivo dele é aquilo e ele quer aquele tipo de experimento. Então a gente vê muito acontecer um experimento desnecessário. A gente vai ter que fazer um intervalo daqui a pouco, mas antes eu queria perguntar, quais são as principais espécies usadas hoje para pesquisas e experimentos no Brasil? Na rural, a gente usa-se várias, né? Porque tem curso de zootecnia, de biologia, então você vai ter o bovino, vai ter equino, na área de zootecnia, você tem o rato em laboratório, camundongo, tem os cachorros do hospital do veterinário, então tem gato, lá tem pesquisa com animal silvestre, lá é muito variado. Né? Isso aí no caso de uma universidade, né? No caso de um centro de pesquisa. O centro de pesquisa depende qual a linha de pesquisa que você está propondo. Na Fiocruz Pernambuco, a gente trabalha mais com camundongos, a gente usa muito camundongos transgênicos, nós não temos cachorros, nem temos macacos. Aliás, macaco e cachorro é muito pouco usado na experimentação. Eu acho que é menos de 1% de que é usado. Os animais que são mais usados realmente são cobaias, camundongos, coelhos também, né? Mas cachorro e macaco são pouquíssimos usados. Eu vou pedir um minutinho a vocês, a gente vai fazer um intervalo. A gente lembra que você ainda pode participar do programa enviando perguntas e comentários para o e-mail opiniãotvu@gmail.com, para o telefone 3423-6836 e pelas redes sociais, Twitter e Facebook. Nós vamos fazer um intervalo de 10 minutos para o programa eleitoral e voltamos daqui a pouco. Não saia daí. O Opinião Pernambuco está de volta. O tema do programa de hoje é testes em animais. Participam do programa Conceição Maciel, presidente da ONG SOS Quatro Patas. Também está conosco Leonardo Cisneiros, presidente da Comissão de Ética no Uso de Animais da Universidade Federal Rural de Pernambuco. E completa o nosso debate Sheila Oliveira, pesquisadora da Fiocruz. A gente lembra que você pode participar do programa enviando perguntas e comentários para o e-mail opiniãopernambuco@gmail.com, para o telefone 3423-6836 e para o Twitter, @opiniãope. Bom, eu já tenho aqui algumas perguntas e comentários dos nossos telespectadores. O comentário de Luiz, do Rosarinho. Ele diz, diante do avanço da tecnologia, com a possibilidade de fazer exames por meio de células-tronco, acho que ele quer dizer testes, né? É inaceitável e retrógrado sacrificar animais. Precisamos eliminar esse crime. A pessoa que é a favor destes testes também gostaria de se tornar uma cobaia? Alguém quer fazer algum... Posso responder. Eu trabalho com células-tronco.
Inclusive, meus trabalhos com células-tronco e modelos de lesões de fígado em camundongo foram os estudos pré-clínicos necessários para, junto com dados da literatura, fortalecer, para fazer com que o CONEP, que é o Comitê de Ética em Humanos, aprovasse o primeiro transplante de células-tronco, né, a primeira infusão de células-tronco em pacientes com doenças hepáticas na Bahia, e foram feitos modelos experimentais. Os estudos com as células-tronco, até você descobrir que uma célula é indiferenciada, que ela é capaz de diferenciar em vários tecidos, isso foi feito obtendo células de animais e, obviamente, com estudos in vitro. Então, para usar essas células como um método alternativo, que acho que é isso que o ouvinte está dizendo, para utilizar essas células, vai depender da pergunta que o pesquisador está fazendo. Né? Vai ter perguntas que o pesquisador vai conseguir responder só com estudo in vitro, que é um método alternativo aceitável. Você faz uma cultura de células e faz uma pergunta e vai ver, quando você estimula aquelas células com algum agente, aí você vai ver que tipo de hormônios e vai ver como é que ela responde. Depende da pergunta do cientista. Mas o cientista ele não pode fazer uma pergunta e diferenciar o seu foco de pesquisa, porque aquilo vai ser experimental. Ele tem que fazer uma pergunta e que ela seja respondida. Né? E a lei garante isso a ele. A lei pergunta, você pode utilizar a experimentação quando não houver método alternativo. Então, quanto a ser cobaia, agora não tem como ser, eu sou ser humano, então não tenho como me tornar uma cobaia. E a gente acaba sendo mal interpretado. Na verdade, eu volto a afirmar que não é confortável para os cientistas fazer a eutanásia, que quer dizer do grego el, boa, thanatos, morte, uma boa morte no animal. Isso é até questionável, existe boa morte? A gente tem tudo isso na cabeça. O que a gente faz, de máximo, é respeitar o animal, é fazer com que ele não sinta nenhuma intenção do que eu vou fazer com ele. Né? Então, ele é anestesiado, ele toma analgésicos, então tudo é dado para que ele não sinta nada. Então, esse sofrimento, essa dor que é divulgado na mídia, ela inexiste, existe a eutanásia. Mas esse excesso de que o animal sofre, que está lá sofrendo, não, porque se ele estiver sofrendo, ele não serve para pesquisa. Tá? O que é feito com esses animais após os experimentos, Leonardo? Varia. No caso do laboratório, a maioria é eutanasiado. Nesse caso, como já foi falado, tem procedimentos já estabelecidos pelo Conselho de Medicina Veterinária, e são eutanasiados ao final, também porque em muitos casos são infectados com patógenos e tal, e pode representar um risco até à saúde. Mas varia bastante. Como eu falei, na universidade você tem pesquisa com vários tipos de animais. Eu esqueci de falar, por exemplo, toda a parte de pesca, que você tem pesquisa com tubarão, que a gente conhece aqui bastante em Recife. Então, por exemplo, os tubarões são capturados, estão colocados no sensor e soltos novamente no mar. Então, tem pesquisa silvestre, tem pesquisa com animais de produção, em que normalmente se usa já uma linha de uma fazenda de criação de animais e se faz o teste, por exemplo, em ração. Então, eles seguem o curso da produção animal. Então, assim, varia bastante. Conceição, uma pergunta polêmica. No caso de testes em animais para se fazer remédios para curar a saúde do animal, vacinas para o próprio animal, testes que visem melhorar a qualidade de vida e a saúde dos próprios animais, vocês são a favor? Essa é polêmica e complexa, né? Porque se não usar a eutanásia, sou. Mas usando a eutanásia, o sofrimento, porque Sheila falou que todo animal usa a anestesia e também, no final, ele não vai sentir a morte. Existem casos que não. Existem experimentos, Sheila, se eu estiver errada, que vocês vão testar justamente a quantidade de dor e de sofrimento que aquele animal vai despertar. Estudos de dor existe, mas ele tem alguns critérios que os diferenciam. Então, tem essa parte, sim. Não estou só querendo esclarecer, porque... Mas, assim, é um percentual muito pequeno dentro do número de eventos que tem com a pesquisa. Estudo de dor, eu acho que eu conheço uma pesquisadora que faz, entende? E nem todo experimento dela, o animal sente a dor. Às vezes ela está estudando os reflexos disso. Então, só lembrando que existe, mas são as exceções. Eu quero chamar bastante atenção disso para que a gente não fique com a visão errada e continue falando que o animal sofre no biotério. Ele não sofre.
E nos experimentos que ele precisa sofrer, alguns cuidados são acrescidos. E também com relação à toxicidade. Existem animais que eles vão ser colocados determinado percentual de... Pode ser um caprino usando uma determinada planta que você sabe que é tóxica e você vai ver, vai testar se ele vai realmente responder. E chega a ser veneno. E o animal chega, vou dar mais para ver até onde vai essa toxicidade. Então, existe, assim, várias formas. E voltando para a medicação, se é para cão, se é para ser humano, eu estou defendendo a vida. Então, eu prefiro ficar novamente com a vida, prefiro buscar alternativa, alguma forma de ter alternativas. E se hoje a gente não tem alternativa, o futuro eu acredito que a gente vai ter sim. Hoje, o protocolo internacional que é seguido pela maior parte dos países ocidentais exige que antes de uma nova droga, por exemplo, chegar aos humanos, seja preciso fazer teste de segurança em pelo menos 2 espécies, sendo que uma não pode ser de roedores, camundongos no caso. De onde surgiu essa exigência? Por que essa exigência de ter que se fazer testes em 2 espécies? Acho que a Sheila pode responder melhor, mas eu só queria aproveitar isso para colocar uma questão importante, que já passou pelo que a gente fala aqui, da própria noção de ciência. A gente parte da ideia de que a ciência tem que ser uma coisa infalível, certeira, perfeita, né? E aí quando fala assim, os testes às vezes são feitos em animais, não são aplicados a seres humanos, a natureza da ciência ser um pouco, né? Você não tem certeza, né? Isso é estudo em filosofia da ciência, a ciência vai sempre tentando, os testes tentam falsificar uma hipótese. Você nunca vai ter a certeza absoluta daquela hipótese, então não tem como você alcançar o grau de certeza que às vezes é exigido assim. Fala-se que tem um método e aquele método vai ser perfeito sempre. Então é bom lembrar isso. Então, todo esse processo de passar do animal ao teste clínico com humanos e depois, na própria utilização do remédio, quando já está licenciado, ainda ter incorporação de dados sobre os usuários, é o processo natural da ciência de sair testando, que é uma margem de erro grande. Você está trabalhando com estatística, não está trabalhando com verdadeiro ou falso, e sim sempre com aproximação da verdade. Mas eu acho que... É só quando nós trabalhamos com teste de drogas, a gente, antes de chegar nessa fase aí que a gente já vai, que é o estudo pré-clínico, que vai para a clínica, a gente faz várias etapas. Então, a gente pode utilizar um método alternativo, que é o computador, né? Então, você já elimina ali muitas moléculas, né? As que elas te apontam, você vai fazer uma cultura de células e você vai jogar essa droga e vai ver se essa droga mata essas células. Não matou, a gente diz que ela não é citotóxica. Então, a gente vai para a etapa seguinte. Vamos supor que eu estou testando um novo medicamento para um euminto. Então, eu pego, sei lá, esquistossomose. Então, eu pego esse parasita em cultura e testo se a droga tem ação sobre o parasito. Funcionou? Então, agora a gente vai fazer o estudo em vivo. Se esse estudo em vivo, que é a experimentação com o animal propriamente dita, responder, e a partir daí eu achar que eu tenho uma molécula que vai gerar patente, que vai gerar medicamento, eles indicam que você teste numa espécie mais próxima aos seres humanos, né? Normalmente é o macaco. Eu acho que é por questões de segurança mesmo. Agora, também não te garante que se você testar nessas 2 espécies, vai responder da mesma forma no ser humano. Só que aí eu chamo a atenção que para o número de acertos que a gente teve, foi muito melhor do que para o número de erros. Tá? A gente teve poucos erros utilizando essa segurança, porque hoje é inconcebível você pegar uma nova droga e diretamente montar um grupo de seres humanos e dizer, você vai testar isso porque eu acho que isso vai bloquear tal proteína, tal enzima e vai funcionar na melhora, sei lá, da esclerose, sei lá do quê. Entende? Então, a gente não pode fazer isso. E a lei também não permite que isso seja feito. Para que você leve para o estudo clínico, você tem que ter comprovação científica que aquilo é indicativo. Tá? Então, se a gente não pode exagerar na lei do uso do animal, a gente também não pode exagerar na lei do que você vai fazer com o ser humano. Existem voluntários humanos nesse tipo de pesquisa, Leonardo? Fala sempre nisso, né? Mas eu acho muito problemático, porque num estágio inicial desse, o nível de erro, vamos dizer assim, é muito alto. Então seria arriscado demais e também fala-se muito, por exemplo, tem uma coisa que eu acho até inadmissível que se fala nisso, a questão de usar prisioneiros, é um absurdo o nível de inversão de valores nisso aí, mas se fala, por exemplo, de voluntários como nos testes clínicos que tem. E em muitos casos, se fala muito nos Estados Unidos, nas discussões de bioética, que esses voluntários são pagos, antes eram pagos mesmo, hoje recebem uma ajuda de custo, aspas, mas é uma forma de pagar, e isso, obviamente, seleciona a amostra, vamos dizer assim, para os mais pobres da população. Então, você pega uma desigualdade social,
né? E acaba incorporando isso na pesquisa. Só os mais pobres, os que precisam daquele dinheiro, que vão se voluntariar, com muitas aspas aí, certo? E é uma maneira também de você acabar fazendo uma inversão de valores muito drástica. É permitido por lei? É Começar... permitido por lei fazer testes em humanos voluntários? Veja bem, no Brasil não é permitido você pagar. O Brasil não permite que você pague ninguém para participar de pesquisa. Quando você consegue uma aprovação, vamos supor, no caso das células-tronco mesmo, que a gente fez um modelo experimental, observou diminuição de inflamação, diminuição de fibrose no fígado. Então, com mais dados na literatura internacional que a gente pega, a gente escreve um documento e pede uma autorização ao CONEP, que é o Comitê Humano. Hoje em dia já descentralizou, já tem os CEPs. Os CEPs questionam se precisa ou não ir para o CONEP. E aí eles avaliam isso, né? E aí eles dando autorização, você vai dizer qual paciente você vai trabalhar. Então, vamos supor, no caso das lesões hepáticas, nós optamos por trabalhar por pessoas que estavam na fila de transplante, sem tirá-las da fila de transplante. Só que a pessoa é comunicada, ela assina um termo de que ela foi comunicada e que ela aceitou a pesquisa. Ela pode sair da pesquisa a qualquer momento, né? Mas assim, existe uma população para cada pergunta que você vai poder oferecer isso. Não é assim, eu quero participar, eu vou participar, tá? Então, isso vai ser sempre e é o correto que seja assim. Conceição, ONGs como a SOS Quatro Patas e outras a qual pertenciam os ativistas, por exemplo, que entraram no Instituto Royal, de que forma elas atuam no dia a dia? Promovendo palestras? Como é a atuação dessas ONGs? Elas estão próximas ao Instituto de Pesquisas para conscientizar? Como é que vocês atuam no dia a dia na questão da proteção dos animais? A atuação difere de cada ativista ou de cada ONG. Eu trabalho com a educação, eu prefiro trabalhar com palestras, com orientação, participando o máximo que eu posso, como já participei da Comissão de Meio Ambiente de Recife e já participei um período do IBAMA e tento ficar junto para entender melhor. E hoje, Comissão de Ética de uma universidade, para que eu possa entender melhor e até para que eu possa defender o que eu estou tentando fazer, defender os animais. Então, eu tenho que entender também o outro lado, por que trabalha e como trabalha. E, na minha opinião, é que tudo começa pela educação, pela mudança. Sim, sim. A forma que você vai tratar as crianças até o adulto. Vocês têm parcerias com o Instituto de Pesquisas? Promovem algum tipo de conscientização nesses institutos? Atuam de alguma forma assim, próxima mesmo a pesquisadores? Não, eu não. Ou atuam mais em escolas? Eu atuo mais em escolas. Quanto à questão do Instituto Royal, eu sei que a questão ainda está sendo investigada pela polícia, ainda discute-se se havia ou não maus tratos, mas a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC, e o próprio CONSEA, que é o Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal, classificaram o ato lá dos ativistas como precipitado. Inclusive, um pesquisador do CONSEA deu entrevista e disse que milhões de reais foram jogados no lixo e anos de pesquisas para o benefício dos brasileiros e dos animais também foram perdidos. Como é que vocês avaliam a ação, como foi feita no Instituto Royal em particular? Olha, eu entendo um pouco o aspecto emocional envolvido na questão, ainda mais quando se fala dos cachorros fofinhos, né? E aí sempre se questiona qual o direito dos outros animais, não tão fofinhos quanto os beagles. Mas, assim, eu acho que a resposta devia ser institucional. Em todos os casos desses, deve se questionar se deve se fazer justiça com as próprias mãos, porque na prática foi mais ou menos isso que foi feito. Além por exemplo, retirou-se os computadores com os dados das pesquisas, além dos animais, houve, por exemplo, divulgação do endereço dos pesquisadores na internet. Isso é meio complicado. Eu não sei exatamente o que aconteceu lá. Eu sei que o Ministério Público investigou, não achou, tem uma comissão de ética lá e tem uma ONG que declarou que estavam sendo observados os protocolos. Pode-se questionar os protocolos, pode-se questionar, inclusive, o mérito científico das pesquisas que estavam sendo feitas, algumas, se tinha pesquisa com cosmético, por exemplo, mas tem que ser tratado de forma institucional, ao meu ver. Tentar mudar a lei, tentar interferir no CONSEA, conseguir novas resoluções do CONSEA, talvez banindo um certo tipo de pesquisa. Se tem empresa que consegue vender cosméticos sem pesquisar com animais, por que as outras precisam? Isso eu acho que é uma coisa que se pode avançar bem. Agora, esse tipo de resposta emocional, vamos dizer assim, muito pontual, às vezes também tem isso. Outros institutos podem ter problemas também, estão sendo negligenciados. E um bocado de lugar também funciona muito bem
e está sendo colocado no bolo, como se pesquisa com o animal fosse feita tudo daquele jeito. Então, assim, a gente, coloca tudo em cima de uma espécie, né, o cachorro, o beagle, e depois em cima de uma instituição. E a questão devia ser olhada de cima. Vamos pegar um tipo de procedimento e olhar de cima, eu acho que devia ser melhor. A gente tem bem pouquinho tempo, eu queria ouvir a opinião de Conceição quanto à ação dos ativistas de São Paulo, bem rapidinho, porque a gente precisa encerrar. Bem rapidinho, eles foram precipitados e há quanto tempo aqueles animais estavam ali? Então, eu só não concordei com a quebra dos computadores, que não posso dizer que eles quebraram porque eu não estava lá. Certo. Uma última pergunta, Sheila. Há muitas empresas, há listas na internet, há listas sendo divulgadas em redes sociais de empresas que se dizem livres 100% de testes com animais. Empresas de cosméticos, empresas de alimentação. É possível uma empresa que desenvolve pesquisa ser 100% livre de testes em animais? De cosméticos, depende do cosmético, depende da pergunta dele, sim, porque ele pode fazer estudo in vitro de toxicidade. Né? Mas para pesquisa humana de medicamentos, vacinas, câncer, Alzheimer, Parkinson, por aí vai, não. Mas aí eu coloco, a gente tem alguns segundos só, mas em cosméticos, por exemplo, se a empresa compra uma substância já pronta, essa substância precisou ser testada em outro instituto, não é isso? Não, a própria empresa ela pode testar in vitro. Você pode imortalizar células, deixar congeladas células humanas, você pode usar células humanas e testar em células humanas também. Então, ela mesma pode testar, não precisa ela pedir para alguém testar. O Instituto Royal se via muito para isso, para estudo de diabetes, de hipertensão, e ele testava muito medicamento de empresas particulares, essa era a principal finalidade dele. Eu fiquei muito triste com a finalização hoje das atividades do Instituto Royal, que é um instituto muito sério, né, governado por pessoas muito sérias, que eu sei que são eticamente, a prova é que ele tem autorização de tudo para funcionar, mas é possível sim, existem marcas de cosméticos que não usam e elas fazem os testes in vitro, mas depende do cosmético e da pergunta que ela vai fazer, porque às vezes o cosmético é só pele, ela pode testar em pele artificial, em culturas, isso ela pode sim, para pesquisa não. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Infelizmente, nosso tempo acabou. Agradeço a você que nos assistiu até agora. Queria desejar uma boa noite. Até o próximo programa.